Posso começar? Eu vou só apresentar você. Ah, tá ótimo. É verdade. Nós estamos aqui, então, hoje para mais um Geocultura, né? Hoje quem vai apresentar é a Pamela Moura, vai falar um pouco lá do sertão cearense, né? E vai contar um pouco da experiência dela lá, trabalhando com rochas, trabalhando com geoconservação e trabalhando com as paisagens. Eu queria dizer também que esse evento, Palestra Geocultura, é promovido pela Comissão de Cultura e Extensão do IGC-USP. Nós temos realizado encontros quinzenais durante esse isolamento. Queria dizer também que hoje, normalmente nós temos um link para certificados, né? Nós damos certificado de participação para as pessoas que quiserem. Eu vou colocar aqui daqui a pouco um e-mail, que é o e-mail da Comissão de Cultura e Extensão. Se alguém quiser certificado, por favor, entre em contato com a gente por esse e-mail e a gente, dando o nome, né, e eventualmente outro documento, e a gente envia para vocês por e-mail o certificado. Então, agora, Pamela, por favor. Tá, ok. Minha apresentação tá aqui, né? Já tá compartilhado com vocês, né? Deixa eu aqui. É essa. Bom, inicialmente eu quero agradecer o convite da professora Maria da Glória, da organização, para estar aqui compartilhando com vocês um pouco dessa coletânea de locais de interesse geológico, locais históricos e de memórias que eu venho colecionando aqui no Ceará nesses 8 anos que eu sou residente no estado, seja a trabalho de campo, ou seja mesmo a turismo. Espero que vocês se encantem com esse território, assim como eu venho me encantando toda vez que eu faço uma viagem para o interior. E aí, né, o tema da minha apresentação eu coloquei sobre as rochas, paisagens e memórias, e essas memórias são memórias históricas e culturais, mas também se remetem à memória da terra, né? A gente vai ver aqui alguns locais que são importantes para a memória da evolução geológica aqui, desse pedacinho de continente sul-americano. Então, vamos começar, né? O Ceará, né? O Ceará, como a maior parte do Nordeste do Brasil, ele é muito famoso e conhecido pelas suas praias, pela paisagem litorânea, né? Seja esse conjunto de falésias, dunas e o mar, a própria faixa de praia, né? E todos aqueles complementos que a gente tem associado. Mas o Ceará, ele é muito mais que isso, né? O sertão cearense, o interior do estado, guarda segredos, assim, de paisagens muito belíssimas. E aí eu vou falar para vocês de 2 locais que eu acho muito peculiares e muito interessantes aqui. O primeiro é esse local verdinho, que é o maciço do Baturité, e o outro é propriamente o Sertão Central. E como eu tinha muita coisa para falar a respeito, eu pensei em estruturar essa apresentação na forma de um roteirozinho, partindo aqui de Fortaleza, rumo ao Sertão Central. E aí eu convido vocês para a gente embarcar nessa viagenzinha aqui de quase 1 hora para conhecer alguns locais que eu acho bastante relevante. Vamos então, né? Logo que a gente sair aqui de Fortaleza, muito próximo, né, aqui na cidade de Calcaia, eu queria fazer uma paragem para a gente ver um lugarzinho que eu acho importante, por 2 motivos, né? O estado do Ceará, em sua maior parte, a parte interiorana do estado, ela é formada, os terrenos, né, são formados por terrenos geológicos muito antigos, né, neoproterozoicos, paleoproterozoicos, e estão sempre associados ali à formação do continente Gondwana, 500, 600 milhões de anos. Mas esse pequeno serrotezinho aqui, né, que a gente colocou a cidade de 30 milhões de anos, ele está associado com os processos de abertura do Oceano Atlântico. Então, a gente tem aqui uma outra fase, né, de evolução geológica registrada nessa porção, né, do Ceará. Esse conezinho vulcânico é chamado de Pão de Açúcar. No Ceará também tem um Pão de Açúcar, bastante bonitinho. É uma área privada, a gente não consegue entrar para ver,
para ver, mas a gente pode ver da estrada, tirar uma foto. Ele é formado por esse fonolito, né, essa rocha aqui. E, além dessa importância para a história geológica, por contar esse momento geológico de abertura do Atlântico, né, separação lá dos continentes, né, Brasil e África, esse magmatismo, ele foi citado na monografia do Fábio Fernando de Almeida, na década de 50, quando ele fez um estudo do arquipélago de Fernando de Noronha. Ele correlacionou o magmatismo que tinha aqui no continente, no Ceará, com o magmatismo do arquipélago de Fernando de Noronha. Então, ele é importante para a história da geologia e para a história geológica do Ceará. Eu acho que é por isso que a gente merece, assim, uma atenção especial para esse nexinho vulcânico e outros que a gente vai ter na região metropolitana aqui de Fortaleza. Mas eu vou mostrar só esse porque é o que está no nosso caminho. Partindo um pouco mais para a nossa estrada, né, indo um pouco a sul e virando a leste, a gente vai conhecer o maciço do Baturité. O maciço do Baturité, ele é bastante extenso, mas a gente vai tratar aqui de 4 municípios apenas, né? Guaramiranga, Pacoti, Baturité e Mulungu. Para quem não conhece, a geomorfologia, digamos assim, do estado do Ceará, ele na parte interiorana, é uma grande superfície de aplanamento circundada por vários maciços, né, residuais. E o maciço do Baturité é um deles, né? E por conta da altitude, a gente tem uma questão climática diferenciada, né? E é isso que eu vou mostrar para vocês. O maciço do Baturité, esses 4 municípios, eles perfazem 615 quilômetros quadrados, é pequenininho, né? E tem 660 mil habitantes. E a gente vê aqui, né, que uma renda per capita não é muito alta e que 66% da população vive, assim, numa situação mais de vulnerabilidade à pobreza. E diferente da maior parte do interior do Ceará, aqui no maciço a gente tem um predomínio de clima tropical subquente e subúmido, com precipitação anual acima de 900 milímetros, né, às vezes acima de 1.000 milímetros por ano, configurando ali matas úmidas, né, nessa região. Para a gente ter só uma ideia da geologia, a gente vai ter aqui predominantemente, né, alguns xistos e quartzitos nessa porção cinza da unidade de independência do complexo Ceará, né, também de idade neoproterozoica, paleoproterozoica. E aqui na parte azulzinha, predominam gnáceos diversos, né, xistos, também quartzitos e metacalcários. Tanto que nas porções mais de topografia mais baixa, né, no entorno desse maciço, a gente vai ter bastante exploração desse metacalcário para a indústria química, para a obtenção de cal e indústria de pintura, né, de tintas. E aí o maciço do Baturité, ele tem algumas peculiaridades. A gente vai encontrar ali muita umidade, uma floresta muito parecida e com espécies remanescentes de Mata Atlântica. A gente pode fazer, quando a gente faz trilhas, tem cachoeiras, banho de rio, etc., a gente vai encontrar bromélias, orquídeas e tantas outras árvores, né, que eu não sou muito boa em nome de planta, mas a gente vai encontrar um microclima super diferenciado, bastante agradável e parecido, assim, com a região de Serra do Mar, em São Paulo, dadas as devidas proporções, obviamente. Para vocês verem, né, essa foto não é muito boa, mas eu quis mostrar que no Ceará também tem neblina, também tem cerração, e a gente encontra 16 graus, né? Acho que ninguém pensa em fazer uma viagem para o Ceará, passear no Ceará e encontrar um lugar que faça 16 graus. Isso em fevereiro. Então, acho que é uma coisa bastante interessante e inusitada de se encontrar aqui no território. E aí, né, na nossa primeira aventura aqui do maciço do Baturité, a gente vai dar uma olhadinha aqui no Pico Alto, que é o segundo ponto mais alto do estado do Ceará e o terceiro ponto mais alto da região Nordeste. O primeiro também fica no Ceará, mas fica mais a oeste, né, em Monsenhor Tabosa. E não é muito mais alto do que esse, não. Mas o Pico Alto, né, essa aqui é a estradinha que vai, quando a gente está aqui em cima, né, a professora Maria da Glória, minha modelo, a gente vê aqui a estrada que a gente subiu, e a gente chega aqui nesse pico alto, que é um pico quartzítico, né, a serra
o maciço em si está estruturado mais com xistos, mas afloram, né, no topo dele esses quartzitos. E a gente pode ter a oportunidade de ter um pôr do sol assim lá de cima. Né? Essa aqui é uma outra vista do maciço. A gente pode ver um padrão, né, de florístico, um padrão de vegetação bastante diferente daquele que a gente tem em mente quando a gente pensa de interior do Nordeste, né? Então a gente tem uma vegetação bastante densa, né, florestal mesmo. E eu acho que isso é bastante interessante. E essa região é uma APA, né, desde a década de 90. E é importante no maciço do Baturité, porque é a nascente de alguns rios, principalmente do rio Pacoti, que é um rio importante para a região metropolitana de Fortaleza. E aí eu ia mostrar também aqui no maciço do Baturité, é que existe uma rota para você fazer apreciação de café, chama a Rota Verde do Café. E é algo que eu nunca tinha ouvido falar, né? Eu, como paulista, a gente aprende a vida inteira na escola, né, do ciclo do café com leite, da cultura cafeicultora em São Paulo e na região sudeste do Brasil. Mas no Ceará também existe uma cultura cafeicultora que foi muito forte no século XIX e que ela vem retomando e ganhando força de maneira sustentável agora, nos últimos 20, 30 anos. E aí, desde 2013, o Sebrae, né, em parceria com esses proprietários, montaram essa Rota Verde do Café. E quando a gente, né, trabalha com geoconservação, mesmo quando a gente está a turismo, a gente vai passear, a gente fica com conceitos, com olhar diferenciado. E eu não consigo dissociar que essa Rota Verde do Café é um projeto de geoturismo e eles não sabem disso, né? Então, acho que a gente precisa contar. Eu acho que eu preciso contar para o Sebrae que eles fazem geoturismo. Só falta falar um pouco mais, né, dos elementos do meio físico. Mas eu vou contar algumas coisas para vocês a respeito. O estado do Ceará, ele já foi um importante exportador, né, de café no século XIX, e o maciço do Baturité já correspondeu a 2% da produção nacional, isso, né, em 1900 e alguma coisa. As primeiras mudas, né, de café chegaram no Ceará em 1820, trazida, né, da capitania hereditária lá do Grão-Pará, e elas ganharam 2 polos, né, de produção, aqui na maciça do Baturité e lá no Araripe. Mas o café do maciço do Baturité, ele tinha uma qualidade melhor, e ele era exportado praticamente em sua totalidade para a Europa. É um café 100% arábica, né, o café típica. E aí eles produziam muito isso no século XIX, ao longo do século XIX, mas o café começou a entrar em declínio, né, por conta do desmatamento, porque eles produziam café a pleno sol. E aí começou a ter vários problemas ambientais, que todos nós sabemos, né, a respeito disso, e começou a entrar em declínio. E aí somente depois, né, já agora próximo, na segunda metade do século XX, começo do século XXI, a serra foi se reflorestando, né, vários programas para a recuperação da mata, etc., e até naturalmente. E esses antigos produtores, né, os descendentes desses antigos produtores, tomaram a produção de café. E hoje eles produzem um café agroecológico e um café de sombra, ou seja, é um café que é produzido junto com outras espécies vegetais locais. E aí, você pode visitar esses sítios, fazer visita nas propriedades, no cafezal. Se você tiver a sorte de estar aqui na região na época de colheita, você pode participar da colheita. E sempre depois há uma degustação, tanto do café, quanto de produtos que são produzidos, né, dos vegetais que são produzidos nesse sítio. Então, aqui, por exemplo, eu mostrei, né, a pitanga e a acerola, porque eles ofereciam esse suco, você podia comer a carambolha, tudo é produzido no local, junto com o café. Obviamente, o café também. E aí, você também pode fazer, né, um passeio para conhecer esses antigos casarões dos barões do café cearense. Esse aqui é o sítio São Roque, né? Eles conservam as casas com muito mobiliário antigo. E geralmente os guias, né, que fazem a apresentação das casas e do museu são os próprios moradores, os próprios netos e bisnetos desses proprietários antigos. Então, essa aqui é o sítio São Roque, aqui dentro tem um museu, eu vou mostrar uns detalhes internos.
Aqui é a igrejinha de Guaramiranga, fica no centro da cidade. Esse é um outro casarão também, do final do século XIX, início do século XX. Aqui a gente tem um detalhezinho do museu. Então, eles têm equipamentos daquela época, antigos, a torra, né, a máquina para torra e moagem do café. Aqui são exemplos dos processos, né, das etapas de torra, né, do café. Isso eles vão explicando com bastante detalhes. Esse maquinário ainda funciona, né, é bem interessante. E aqui, né, é só para destacar que é uma produção de bastante qualidade, que são prêmios que esse sítio ganhou ao longo dos últimos anos. Aqui é um outro casarão que eu particularmente acho muito bonito, já fica no município de Pacoti. Então a gente tem aqui a fachada, né, desse casarão, é um detalhe do alpendre, né, bastante bonito. E aqui um detalhe da cozinha, ainda conserva o fogão a lenha com tacho, eles produzem compotas e doces e bolos aqui dentro. E aqui a recepção, né? Esse casarão, ele foi de... Vou olhar aqui, né? Eu fiz uma cola, gente, desculpa. Ele é de 1850, né? Que ele começou... Esse sítio, né? Começou a produzir café em 1850. E então a gente tem aqui toda essa questão, né? E é a neta ou bisneta desse proprietário inicial que faz a apresentação. Então tem toda uma questão emocional, né, afetiva, né, quando eles vão contar a história da produção do café. E eu achei assim muito interessante, porque eu não fazia ideia, né, que isso pudesse ser encontrado aqui no Ceará, um local que tivesse uma história de produção de café, né, que a gente não ouve falar, né, muito fora daqui. Então, por isso que eu quis fazer essa paradinha antes da gente chegar no sertão, para vocês conhecerem esse local que eu acho bem legal. E aí, partindo do maciço do Baturité, a gente vai descer a serra, vai seguir a sul, na minha proposta pela CE 060, que é conhecida também como Estrada do Algodão, porque era a estrada de escoamento do algodão da região sertaneja do Ceará para o litoral, também do século XIX e XVIII, mas isso é uma outra história que eu não vou contar hoje. E a gente vai conhecer aqui uma outra perspectiva, né, da cultura sertaneja. No sertão, o sertão cearense ele é subdividido em várias regiões, né? A gente vai falar especificamente aqui do sertão central, mas existe o sertão de Crateús, o sertão de Inhamuns, né? Outros sertões, a gente vai falar do sertão central, mais especificamente de 5 municípios do sertão central: Quixadá, Quixeramobim, Senador Pompeu, e Mombaça e Pedra Branca. É uma região que vai ali perfazer 10 mil quilômetros quadrados. A gente já está falando uma perspectiva de 260 mil habitantes, um pouco menos da metade vive, né, em áreas rurais, mas a densidade demográfica é bastante baixa, né, não chega a 30 habitantes por quilômetros quadrados, né, comparado, por exemplo, com a região metropolitana de Fortaleza, que a densidade demográfica é muito alta. E um IDHM de médio para baixo, né, então ali também quase 70% da população vive uma situação de vulnerabilidade, né, a pobreza, de acordo com os dados da PNUD do último censo. E aí sim a gente já vai estar dentro de um contexto de clima semiárido, aquele semiárido que a gente sempre fala, né, do polígono das secas, de estiagem, de concentração de chuvas ali no primeiro quadrimestre do ano, né, de fevereiro a maio, com uma média de chuva inferior a 800 milímetros por ano, mas em algumas regiões chove menos do que isso, e é uma área de franco domínio da caatinga. A gente já não vai encontrar aqui nenhum tipo de espécie remanescente da Mata Atlântica, né? A gente já vai estar falando da caatinga e de toda aquela questão arbustiva, cíclica, né, da vegetação de caatinga. Então a gente vai chegar no sertão central aqui por Quixadá, ou pela BR-122 ou pela CE 060. E aí em Quixadá, a gente, né, vamos falar um pouquinho só da geologia. É um mapa bem complexo, mas eu queria chamar a atenção para 2 coisas, principalmente. 3, na verdade. Primeiro, essa grande área aqui, vermelhinha, que está mapeada, né, como suíte intrusiva,
a cálcio alcalina, mas são dois grandes batólitos graníticos, né, do final ali do Neoproterozoico, ali na fase final da formação do continente Gondwana, né? E esses dois batólitos, né, que são mapeados como suíte intrusiva, a gente vê aqui uma linhazinha do lado deles, que é uma zona de cisalhamento, a zona de cisalhamento Senador Pompeu. E é uma zona de cisalhamento muito importante para a história da geologia. E a gente tem a contraparte africana. Então, quando separou, né, o continente Gondwana, né, uma parte do registro dessa zona de cisalhamento está aqui, né, na América do Sul, e a gente tem uma outra parte desse registro lá na África. E ele é muito importante para o entendimento, né, tectônico aqui da província Borborema e do continente sul-americano. E também chamar a atenção para essa região toda rosa aqui, né? Principalmente aqui embaixo, que são os terrenos mais antigos que a gente vai ter aqui no Ceará, no domínio Ceará Central, né, que é um domínio tectônico bastante importante. Que as rochas aqui nessa região rosa, por exemplo, elas chegam a ter idades arqueanas, né, do Neoarqueano, próximo a 3 bilhões de anos. Então, são rochas muito antigas. Aí a gente vai passar aqui agora para algumas questões territoriais, né? A gente saiu das matas úmidas e o que a gente vai começar a encontrar aqui são muitas cactáceas, né? A gente pode se deparar, por exemplo, com espécies como cascavéis. A gente quase pisou, né? Em cima dessa bonita serpentia, da mesma região, mas de perspectivas diferentes e de épocas onde distintas. Então, a gente tem aqui essas árvores, né, esses arbustos bem verdinhos. É uma foto que foi tirada no período chuvoso. Por outro lado, se vocês verem aqui, a foto não destaca muito, mas dá para ver que esses arbustos estão todos meio brancos, meio prateados, né? Isso já foi tirado numa fase mais de estiagem, caracterizando aquilo que a gente chama de caatinga, né, de mata branca, que é o significado da caatinga. Então é legal a gente ver, né? Se a gente tirasse essas fotos, por exemplo, bem no ápice da estiagem, a paisagem está completamente branca para meio dourado, né? Aqueles tons bem secos. Mas basta uma chuva para a paisagem ficar bem verdinha. Essa dinâmica é muito interessante. E aí a gente vai agora adentrar por Quixadá e tentar ver algumas relações, né, da geodiversidade com a cultura, com a história, né, desses municípios no Sertão Central. Quixadá já começa pelo nome, né? Uma das etimologias possíveis de Quixadá na língua indígena é curral de pedra. Daí acho que essa foto aqui a gente já entende por quê, né? Então é uma área que ela é toda, né, circundada por esses inselbergues, né? É uma região que é caracterizada por uma ampla planície de aplainamento, né, que é conhecido como a depressão sertaneja, e ela é toda circundada e pontilhada por esses morrotezinhos aqui, graníticos, que são os inselbergues. No centro de Quixadá, a gente vai ter um inselbergue chamado Pedra do Cruzeiro, e ele está bem na região central da cidade, é como se a cidade fosse nucleando a partir desse inselbergue. E ele chama Pedra do Cruzeiro, obviamente, porque tem esse cruzeiro, e até ali, meados dos anos 90, início dos anos 2000, eram realizadas celebrações religiosas, né, nesse inselbergue. É um inselbergue granítico, né, bastante rico em feldspato potássico. Ele tem mais ou menos 190 metros de altura, não é tão alto. E, assim, ele tem uma questão, assim, complicada, que são essas antenas. E essas antenas foram instaladas até o final dos anos 90, né? Porque no início dos anos 2000, esse inselbergue ganhou, foi uma medida de proteção, né, ambiental. Ele entrou dentro do plano diretor do município como uma zona de proteção ambiental. E aí não se pôde mais instalar essas infraestruturas, mas as que já existiam continuaram lá e ainda continuam sendo recebendo manutenção. Então, fica assim um pouco feio, mas é um local assim bastante simbólico para a cidade. A gente pode fazer uma trilhazinha rápida para subir esse inselbergue, né? A gente começando por aqui, tem até uma pequena infraestrutura, ó, tem iluminação até lá em cima, tem algumas passagens, um pouco precárias, mas
não é nada muito inseguro, a gente pode subir. E eu chamo a atenção para duas coisas, né? Primeiro que ele está aqui, ó, essa é a igreja municipal e a pracinha. E a gente sabe que toda cidade do interior vai crescendo a partir da igreja e da pracinha, né? E o Winselberg está aqui muito próximo, a igreja e a praça. E outra coisa que chama a atenção é que a urbanização foi, né, engolindo o Winselberg dentro da cidade, tanto que tem casas, né, aqui, né, no afloramento mesmo da rocha, tá vendo? Tem um muro aqui, a gente passa, na verdade, pelo quintal da casa para fazer essa subida até o Winselberg. Mas vale muito a pena, porque a gente chega lá e a gente tem uma vista muito bonita, né? A gente consegue ver toda essa porção periférica, né, do Batólito de Quixadá, onde tem todos esses Winselbergs aqui, e mais ao fundo a gente vê essa formação mais de serra, né, mais contínua. Então é muito legal a gente ter essa visão. Só não aconselho subir na hora do almoço, porque faz um calor, né, dependente da época do ano que você estiver lá. Outra coisa que chama a atenção nesse Winselberg é que ele é mais arredondado, né, e ele é caracterizado por essa feição aqui, que são caneluras, né, são grandes caneluras. E essas feições, elas são originadas a partir de desses pequenos enclaves máficos, né, que vão sendo erodidos mais facilmente que o restante da rocha. O professor Rubson Maia, aqui da UFC, e o nosso conhecido professor Marcos Nascimento, tem um trabalho muito legal em que eles discutem, né, a relação das formas do Winselberg aí de Quixadá com as diferentes faces graníticas desse batólito, né, desse grande rocha, né, granítica. Então é um trabalho bastante legal, que se alguém tiver interesse eu posso até passar um pouco mais de referências. E a gente vai ver mais para frente outros Winselbergs com outras formas, né, e a rocha já vai ser um pouco diferente. Ali próximo, né, tanto que a gente está vendo aqui, essa aqui é a Pedra do Cruzeiro. A gente vai chegar nessa pracinha, onde vai ter um centro cultural, né, que é o Centro Cultural de Quixadá, né, o Centro Cultural Raquel de Queiroz, e essa casinha muito simpática, que é um chalé, né, que foi erguido no final dos anos de 1920, estilo Art Nouveau, vou contar porque eles fazem questão de frisar isso. E aqui dentro tem um museu da Raquel de Queiroz. E aqui é um detalhezinho desse pequeno morrotezinho aqui, né, desse fragmento de Winselberg, digamos assim, que sustenta essa casa. Duas curiosidades, né? Dizem que o proprietário construiu essa casa aqui porque na época passava uma drenagenzinha, né, um córregozinho, e na época de chuva ele extravasava e inundava, então ele resolveu construir a casa em cima da rocha. E você pode parar nessa praça para trocar uma ideia com a Raquel de Queiroz. Para quem não conhece a Raquel de Queiroz, ela é uma escritora cearense muito importante para a literatura de língua portuguesa, né? E ela tem 2 livros importantes. Ela tem uma obra muito vasta, mas eu quero destacar esses 2 livros. O livro 15, que é de 1930, em que ela descreve, né, a seca de 1915. Né, ele se passa em 1915, e o cenário para esse livro é o município de Quixadá. A Raquel de Queiroz é cearense, né? E também o Memorial de Maria Moura, que ela escreveu já no final de vida, já tinha 80 anos quando ela escreveu esse livro, e esse livro também é muito importante para a biografia da Raquel de Queiroz. Eu queria frisar 2 coisas interessantes da Raquel de Queiroz. A primeira é que ela foi a primeira mulher a entrar na Academia Brasileira de Ciências. Ela também foi a primeira mulher agraciada com o Prêmio Camões, que premia, né, escritores em língua portuguesa. E esse livro dela, a Memorial de Maria Moura, também se passa no sertão, né, e ela ganhou um prêmio Jabuti por esse livro. E é muito interessante. O 15 ela escreveu com 19 anos. E Memorial de Maria Moura ela já tinha mais de 80. Então, uma pessoa que teve assim, uma dinâmica, né, de vida, uma energia muito grande para escrever obras tão importantes nesse intervalo de tempo. Né? E aí, passando, eu queria mostrar aqui, eu separei um trecho do livro, o 15, porque ele descreve a paisagem de Quixadá, e eu vou ler rapidinho, porque é muito poético, muito bonito. Ia revendo com carinho as grandes pedras de Quixadá,
que se destacavam abruptamente sobre a vastidão arranhenta da Caatinga, erguendo o céu acima as enormes escarpas de granito. A luz lhes dava gradações estranhas, desde o cinzento metálico e um azul da cor do céu, e outro azul de violeta pálido, até o negro do lodo que escorria em grandes listras, sumindo-se nas anfractuosidades, chamalotando as ásperas paredes a pique. Surgiam ao longe, como uma barreira fechada e hostil, os serrotes ligando-se aos serrotes, num alinhamento amontoado. Eu acho muito bonito esse trecho, porque ela está descrevendo a paisagem de Quixadá, né? Então, quis compartilhar isso com vocês. Seguindo o nosso percurso, a gente vai estar aqui na Gruta de São Francisco, que é um Inselberg, né, onde foi construída uma gruta, né, uma igrejinha. Eles faziam extração, né, do granito aqui, e aí eles aproveitaram o material e construíram essa igreja em memória a São Francisco de Assis. É uma área privada, mas que está aberta à visitação, e faz parte do circuito religioso turístico que tem aqui em Quixadá. E é legal porque a gente tem aqui, toda essa igrejinha foi construída com os granitos, e a gente também tem o uso dessa rocha aqui, dessa pedra, que é um gneiss milonítico, que é explorado pertinho dali, e eu vou mostrar para vocês. E aqui embaixo também tem uma fontezinha que você pode descer e pegar água. Eu acho que era tipo um poço cacimba, que eles fizeram, né, uma escadinha e desceram até o nível d'água, colocaram um cano. Enfim, é legal, eu acho, esse ponto, porque ele mostra, né, o uso dos elementos da geodiversidade local, né, nas construções. Eu acho que é um exemplo bem bacana. E é um local muito agradável de você dar uma respirada e descansar. É bem bonito, assim, o jardim. E aí, o próximo ponto que eu falei, a gente vai ver esse gneiss milonítico de Quixadá. É uma pedra muito extensa, e o que eu quero chamar a atenção do porquê essa área é importante. Lembra que eu falei daquelas desalhamentos, senador Pompeu, que era importante para o entendimento da história geológica, né, do continente sul-americano, aqui do território cearense? Essa zona de cisalhamento deixa esse tipo de registro na rocha. Veja como essa rocha é bastante homogênea. Então, ele faz parte, né, está classificado como patrimônio geológico aqui do estado do Ceará, no trabalho que a gente fez, né, ao longo dos últimos 5 anos. E eu que é uma rocha bastante bonita, homogênea, embora seja uma pedreira, a gente pode visitar para quem tiver um interesse maior em geologia. Olham como essa rocha é homogênea, né? E eles exploram essa rocha com pedras de cantaria, né, para paralelepípedo, revestimento, calçamento urbano, e também para revestimento, assim, de construções, né, mais rústicas. E a exploração, ela ainda é toda artesanal, ela é feita aqui com esses, eu não sei o nome desse equipamento, mas ela é feita aqui com esses cinzel, né, acho. Eles vão cortando esses blocos, né, ou em forma de paralelepípedo. É um trabalho muito difícil, né, fazer isso no verão cearense. Para muitos anos, e acho que tem muitos anos ainda de operação pela frente. E aí, o nosso próximo ponto, também fica próximo ali, é a Serra do Urucum. Vejam, a gente está indo em Quixadá, mas aqui a gente já não tem aquele padrão de Inselberg, né? Porque já não é um granito. Essa rocha aqui que forma essa serra é um migmatito, né? Um gneiss migmatítico. E aqui em cima, nesse pedacinho aqui, existe um santuário católico destinado a Nossa Senhora, Rainha do Sertão, que recebe muitos, muitos turistas ao longo do ano. Vou mostrar em detalhes ele para vocês. Né, então, esse aqui é um detalhe da rocha que a gente consegue ver na subida, né? Esse gneiss aqui. Bom, lá em cima, nesse santuário, a gente logo vê essa igrejinha, e olha quem a gente encontra aqui revestindo a igreja, né? Aquele gneiss milonítico que a gente acabou de ver na pedreira. Novamente, né? Eles pegaram um material local na construção da igreja. Né? E a gente tem aqui essa igreja, e esse local aqui que o meu modelo, Daniel, está, é o local onde tem esse altar, né, dedicado à santa. Então, é uma área bastante grande, e a gente tem uma vista muito bonita, né, lá de cima. No dia a gente estava bastante chuvoso, então, essa aqui é chuva, inclusive, né, essa mancha branca aqui. A gente não conseguia ver ao longe, mas se você subir numa época
mais seca, né, você consegue ter uma vista bastante ampla dessa região. E é uma área muito bonita, né? Mesmo que você não tenha nenhuma pretensão religiosa ou tenha outra religião, é um local que vale a pena conhecer pela paisagem e porque é um local calmo, né? Tem pássaros, etc. E o pessoal também faz pulo de voo livre, né? Existem rampas de voo livre nessa terra. Vamos lá depois. E aí, indo mais para frente, a gente chega, né, na galinha dos ovos de ouro de Quixadá, que é a galinha choca, que é um ponto muito importante para a cidade, para a cultura da cidade. Tanto que a galinha choca, ela faz parte aqui do brasão da cidade, né? Essa aqui é o contorno da galinha choca, e esse aqui é o açude cedro, que eu também vou contar sobre ele para vocês. A galinha choca, ela também é um céu-bag granítico, e aqui vejam, ele tem uma feição bastante diferente da pedra do cruzeiro, né? Ele é muito mais anguloso, porque a face, né, do granito, o jeitão do granito aqui já mudou. Então ele forma essas angulosidades. E dá essa forma curiosa, né, que o pessoal fala que parece uma galinha choca. Aqui é um detalhe, né, da rocha, tá vendo? Tem já esse quartzito aqui, esse quartzo aqui no meio, né, que favorece essa angulosidade no processo. E aí, a gente tem aqui, né, esse aqui é o açude cedro, a parede da barragem do açude. Vocês podem ver que aqui ele estava bastante vazio, né, porque de 2012, mais ou menos, até 2017, 2018, o estado do Ceará passou por um longo período de estiagem, né, geralmente associada aí ao El Niño. Hoje em dia, se a gente for lá, esse açude já vai estar com mais água, né, porque nos últimos 2 anos já choveu melhor. Mas mesmo seco, a paisagem fica bem bonita. E o açude cedro, ele é importante, esse conjunto paisagístico, na verdade, é tombado pelo IPHAN, desde os anos 80. Porque o açude cedro, ele foi começado a construído em 1884 e terminado em 1906, e foi a primeira grande obra hidráulica do Brasil, né? Com ordem de construção ainda pelo imperador Dom Pedro II. Por quê, né? E nos anos de 1877 e 79, houve uma grande seca aqui na região do Ceará. E esse açude foi pensado, né, como estratégia de combate à seca. Então, ele foi construído aí, começado a construir ainda no final do século XIX. E, para a época, era algo assim, era como se fosse Belo Monte hoje, sabe? Era algo muito grande. E por isso ele é tombado, né, pelo IPHAN, tem essa importância. O IPHAN foi ainda mais esperto e acabou tombando todo o conjunto paisagístico, ainda bem, dos Inselbergs, para preservar essa memória. E é um local realmente muito bonito. E aí, a gente pode, por exemplo, se aventurar e subir aqui no dorso da galinha choca. Tem uma trilha, você pode subir no dorso da galinha e ter uma vista como essa, né? Das serras e dos Inselbergs que circundam aqui a região de Quixadá. Esse é um outro detalhe, né, do campo de Inselbergs de Quixadá. Isso aqui no meio é a Pedra do Cruzeiro, esse Inselberg aqui. E vocês vejam, né, todo o centro urbano de Quixadá está irradiando aqui da Pedra do Cruzeiro. E ao fundo a gente tem mais serras, né? Realmente a descrição da Raquel de Queiroz, é muito bonito. E a gente tirou essa foto num período chuvoso. Então tá tudo verdinho. Novamente, se fosse uma foto tirada no segundo semestre, a paisagem ia estar bastante diferente, né? Ia estar bem mais seca. E aí, um pouco mais a sul dali, a gente chega no distrito de Juatama, e eu queria só chamar rapidamente a atenção para 2 locais, né? Nesse local a gente tem a Pedra dos Ventos, e tem um afloramento muito curioso, né? Que a gente chamou de megaxenólitos, que é um afloramento granítico que tem esses xenólitos, talvez de metasedimentos, né? Com várias marcas de movimentação, né? Estrutura tectônica, né? Geológica. E, assim, ainda existe um mistério, né, na interpretação desse afloramento aqui. Mas ele é bastante curioso, principalmente para quem se interessa um pouco mais por geologia. E eu chamo a atenção aqui que na Pedra dos Ventos tem essa rampa para salto de voo livre, né, para voo livre. Na verdade, Quixadá, em vários locais, tem locais apropriados para salto, para voo livre.
E Quixadá está na rota, né, do circuito mundial de voo livre por conta desse ar quente, né, essa corrente de ar quente é bastante longa entre essas montanhas, né, então é um local muito famoso mundialmente para a prática de voo livre. E Quixadá também tem uma relação muito próxima com a sétima arte, né? Eu dei uma pesquisada e desde a década de 60 já são mais de 50 filmes que usaram o cenário de Quixadá, né, de maneira direta ou indireta. Desde filmes, assim, cults, assim, até filmes para TV, filmes comédia para cinema, né? Então vou chamar a atenção de alguns aqui que são mais famosos. Esse foi o primeiro, A Morte Comanda o Cangaço. Talvez o mais famoso seja o Cangaceiro Trapalhão, que inclusive o nome do personagem era Quixadá, de Quixadá, alguma coisa assim. Aí tem esses Homens com Cheiro de Flor, que é um filme cearense que estreou ano passado. Ariaquê, que é uma produção hollywoodiana, inclusive, né? Tem um componente americano nessa produção. E o Shaolin do Sertão, que estreou também há pouco tempo, que tem até aqui atrás, né? Um monólitozinho, assim. Ele foi gravado em Quixadá e Xeramobim. Então, é uma paisagem muito peculiar e muito bonita que chama a atenção para essa produção artística toda. Aí a gente vai sair de Quixadá e vai para Quixeramobim, que é uma das maiores cidades, né? Já foi talvez a maior cidade do Ceará. Ele foi uma sesmaria da época das capitanias hereditárias, lá em 1700 e bolinhas. E em Quixeramobim, a gente vai ter registros bastante interessantes da geologia e da história. No caminho entre Quixeramobim e Quixadá, né, a gente tem aqui a famosa Pedra da Baleia, que nada mais é uma toponímia importante. Ela está mais ou menos limitando as cidades. Então, se você está na estrada e vê essa rocha, que parecem aqui, né, uma baleia, é porque você está chegando ou saindo ali, né, de Quixadá e Quixeramobim. Vou correr aqui um pouquinho. E aí, em Quixeramobim, a gente tem aqui um afloramento interessante, que é o Granada Xisto, Quixeramobim, que ele caracteriza uma unidade, né, do Complexo Ceará, né, a unidade Quixeramobim. Para vocês terem uma ideia, a gente está aqui na base do açude. Isso aqui é o nível de água do açude que deveria estar, né, que passaria, né, a água de um lado para o outro do açude. E a gente está aqui, né? Isso foi tirado em 2015, 2016, nessa grande estiagem que eu disse para vocês que teve nos últimos anos. E aqui a gente vê, né? É um xisto, e aqui a gente tem esses grandes cristais de granada bem desenvolvidos, né? Essa bolinha vermelha aqui, para quem não tem muita familiaridade. E aqui a gente vê também essa mancha vermelhinha, tudo aqui é granada. Então ele caracteriza essa unidade, né? Dentro do mapeamento, dentro do entendimento da geologia do Ceará. Por isso que ele é importante. E a gente chega no centro histórico de Quixeramobim. A gente tem aqui a Casa de Câmara e Cadeia, que é de 1857, e ela também é tombada, né, pelo IPHAN desde a década de 70. Aqui é uma antiga estrutura da estação ferroviária, que hoje em dia é como se fosse uma brinquedoteca municipal, né? Não existe mais a função, né? A ferrovia já está desativada, então eles adaptaram essa área para uma brinquedoteca. Esse aqui é um ponto curioso, porque ele é a cidade construiu esse ponto como o marco central do estado do Ceará, embora o IBGE não confirme, né, que o ponto central geográfico do estado do Ceará seja aqui. Construíram essa praça, né? Então é curioso você ir, é bonito, tem uns pontos cardeais marcados no chão. E aqui, embora a foto não esteja muito boa, é a casa do Antônio Conselheiro. Né? Eu fui, ela estava em reforma, eu soube agora que já está pronta essa reforma. E o Antônio Conselheiro, ele foi uma figura importante para a história do Brasil, porque ele está relacionado, né? Ele era o mentor religioso, talvez ideológico, da comunidade de Canudos, lá na Bahia, né? Mas ele é natural de Quixeramobim. E Canudos, a gente sabe que teve a guerra de Canudos, a comunidade foi massacrada, né, pelas forças militares da República, e o Antônio Conselheiro virou uma figura, né, representativa, talvez, da história, até mesmo um pouco mística. E em Quixeramobim, a gente tem uma xilogravura aqui,
contando a história do Antônio Conselheiro e da Guerra de Canudos. Não ficou muito legal a foto, né, por conta do contraste, da iluminação, mas a xilogravura também é importante porque é uma forma de arte muito comum e muito popular aqui no Nordeste, né, essa técnica, né, de desenho. Então, eu trouxe para vocês darem uma olhada. É bem legal. Em Quixeramobim também a gente tem a Igreja de Santo Antônio, que a primeira versão dessa igreja é de 1755, e a última grande reforma, né, a última grande modificação, é do início do século passado. Então, acho que ela ainda guarda muito pouco, né, da igreja do século XVIII, mas a estrutura dela é do século XVIII. E na base, aqui na frente dela, a gente tem aqui uma escultura de Santo Antônio que foi feita no granito. Ela não é uma escultura recente, ela não é antiga, mas é legal que ela está usando, né, a rocha também ali da localidade. Eu acho que isso é o mais interessante sobre Quixeramobim. E aí a gente pode ir um pouco mais para a periferia de Quixeramobim e dar uma olhadinha nesse grande floramento, né, do granito Quixeramobim. O que chama a atenção nessa região é que existem vários desses lajedos muito grandes, graníticos, e nesses lajedos a gente tem, né, o desenvolvimento desses cristais enormes de feldspato, né, de feldspato potássico. E por todos os lados que você olha, você vê esses cristais muito grandes, o que é algo, para quem não é da geologia, isso é algo incomum, né? Não é tão simples você achar granitos com cristais assim, de 10, 15, 20 centímetros às vezes. Então, é bastante interessante esse afloramento. E essa rocha tem ali aproximadamente uns 580, 560 milhões de anos, né? E ainda em Quixeramobim, mais a sul, a gente chega aqui no limite desse batólito, né, no contato dessa grande rocha granítica com as rochas encaixantes, né, ou seja, com as rochas que já estavam lá antes desse granito ser formado, digamos assim. E é uma região que é chamada de Encantado, né, o açude Encantado. E eu realmente me encantei quando eu cheguei com essa paisagem, porque é muito bonita. E nessa região, assim como em vários outros locais de Quixeramobim, a gente tem muitos registros arqueológicos, sejam pinturas rupestres ou gravuras rupestres, material também arqueológico. Então, essa figura aqui, ela não está muito visível, né? Às vezes é ruim tirar foto por conta tem muita luminosidade, e eu não sou lá, né, essa fotógrafa tão boa assim, mas é esse paredão aqui. Tem muitos desses registros em Quixadá e em Xeramobim. Eu, particularmente, não me sinto muito à vontade para expor esses registros, por conta da vulnerabilidade desses locais, né? Eu não quero ser a pessoa apontada como quem divulgou um local arqueológico e, de repente, esse local foi degradado, né? Então, eu tenho muita ressalva em mostrar esses locais, principalmente porque a gente tem dificuldade de acesso para saber a que pé que está, né, a investigação e o cuidado do IFAM com esses locais. Mas eu trouxe aqui para ilustrar. Esse está aqui no Encantado, mas em toda a região de Quixadá e Xeramobim a gente encontra esse tipo de registro arqueológico. Saindo de Quixadá e Xeramobim, a gente vai para um município chamado Senador Pompeu, que não tem uma história muito feliz, mas que eu acho que é uma história que a gente precisa contar. Foi algo que eu só conheci depois que vim para o Ceará e que me impactou muito. Né? A gente está vendo aqui esse morrotezinho, essas casinhas. Essas casinhas, elas fazem parte de um conjunto de casas da Vila dos Ingleses, conhecida como Vila dos Ingleses, que é da década de 1920. Os ingleses, em 1920, vieram para Senador Pompeu para construir um açude, o açude Patu, que essa é a barragem do açude, né? Você vê também que o açude aqui está seco. E essas casas hoje estão em ruínas, muitas delas. Outras ainda servem de moradia. Eu falei, né? Em 1915 houve uma grande seca, né? Aqui no Ceará. E aí o governo contratou essa empresa inglesa para construir o açude. Essa empresa começou a construir o açude, mas abandonou a obra, não sei por quê. Mas ali, na década de 30, houve uma outra grande seca no Ceará. E essa estrutura da Vila dos Ingleses foi utilizada pelo governo meio que como um campo de concentração para reter os flagelados da seca que vinham até Senador Pompeu para pegar um trem para vir para Fortaleza.
Então, a gente teve 7 desses campos de concentração no Ceará, na década de 30. Isso aqui são fotos, né, essas duas aqui são fotos que eu peguei desse blog, dessa pessoa que eu não conheço, mas para ilustrar, né, que no Ceará tiveram 7 desses campos, e em Senador Pompeu, esse local chegou a funcionar durante 1 ano e ter 16 mil pessoas. E era o campo de Patu. E as pessoas que iam para esses campos, elas eram obrigadas, né, gentilmente obrigadas, a trabalharem na construção do açude, no término da construção do açude. Muitas dessas pessoas morriam de fome ou morriam de cólera. Há registro de muitos surtos de cólera entre essa população. E, para mim, isso foi algo muito chocante, saber que a gente já teve esse tipo de política pública, né, no Brasil, mesmo que já faça ali quase seus 100 anos. Né, eu acho que é algo bastante impactante. E tem um filme que eu soube esses dias, de 2019, que chama Currais. É um documentário ficção que trata um pouco dessa história. Mas eu acho que a gente precisa tornar isso, né, vivo, né, na memória, né, do país mesmo, assim, né? Eu fiquei bastante chocada com essa história. E existe, desde a década de 80, uma caminhada chamada Caminhada da Seca, que sai do município, da sede do município de Senador Pompeu e vai até esse açude de Patu, que são mais ou menos 6, 7 quilômetros, onde existe um cemitério das almas, né, que é um cemitério simbólico, porque na época desses campos as pessoas eram enterradas em valas coletivas. Mas como muito da população é descendente dessas pessoas, né, eles construíram esse cemitério e todo ano tem essa caminhada até esse cemitério para relembrar os mortos, né, dessa trágica história, desse trágico momento da história do Ceará. É só deixar registrado. E aí, a gente saindo de Senador Pompeu, a gente vai para Pedra Branca. E em Pedra Branca, a gente tem aqui alguns registros geológicos bastante interessantes. O primeiro é esse bonito cavalgamento aqui, num corte de estrada. É o cavalgamento de Pedra Branca. Eu falei para vocês, né, que quando a gente estava naquela área vermelhinha do mapa, a gente estava pensando nas rochas graníticas, né, neoproterozoicas. E essa região de Pedra Branca e de Mombaça, a gente já está falando nas rochas mais antigas aqui do estado, né, de idade paleoproterozoica e até mesmo arqueana. E esse cavalgamento ele é muito bonito, ele provavelmente não está associado a uma orogenia, né, ou seja, a um continente anterior ao Gondwana, talvez até mesmo ao Rodinha, né? Precisa de um pouco mais de estudos. Mas é muito bonito para pessoas que gostam de admirar rochas. A gente tem muitas estruturas de dobras intrafoliares, budãs, de todos os tamanhos, tipos, posições, alguns pods também. É um afloramento muito bonito, né? Bem interessante. Acho que mesmo para quem não tem muito conhecimento em geologia, é um local que vale a pena, né, parar, prestar atenção. Ou é um local que chama um pouco de curiosidade, né, quando você está passando na estrada, porque é um afloramento também bastante grande. E a gente tem próximo a esse afloramento um outro afloramento, né, um outro geossítio, que é a sequência tipo Greenstone de Pedra Branca, que é um meta-riolito, né, que está intercalado com esse actinolita xisto, com essa rocha aqui bastante friável, que já está bem temperizada, né, mais escura. E o importante desse afloramento é que ele está relacionado com algumas mineralizações, com alguns depósitos minerais que vêm sendo estudados e descobertos nos últimos anos nessa região, principalmente para cromo e para elementos do grupo da platina, né? Então, ele é um depósito que tem um significado, né, para potencial mineral muito importante. Por isso que eu quis chamar a atenção para ele. E aí, Pedra Branca tem esse nome por conta dessa pedra branca aqui, que é um bloco de quartzo. E ele tem uma história, né? A história que me contaram na cidade foi a seguinte: quando eles estavam construindo a igreja, né, que essa aqui é a lateral da igreja central, né, da cidade. Ou seja, a pedra branca, ela está numa redoma de vidro do lado da igreja matriz. Ou seja, ela tem um significado importante para a comunidade. E tem até um desenho aqui, né? Então, conta-se que na época que foram construir essa igreja,
eles tiraram essa pedra durante a desculpa, durante a escavação, né, para a estrutura. E eles colocaram esse bloco, né, assim, próximo na frente. E esse bloco de quartzo passou a ser um ponto de referência. As pessoas passaram a se encontrar na Pedra Branca. Ao invés de você falar para o seu crush te encontrar lá na Praia de Iracema, né? Ou em na Avenida Paulista, ou no Farol da Barra, você falava para ele te encontrar na Pedra Branca. Na ocasião, essa cidade ainda não era cidade, né? Era um distrito e chamava Tabuleiro da Peruca. E aí, quando a cidade foi emancipada, ela ganhou o nome de Pedra Branca, por conta desse bloco de quartzo, que se a gente encontrasse, né, para a geologia, ele não tem nenhum significado especial, ele não é bonito, ele não está com cristais bem formados, é uma coisa amorfa, leitosa, mas ele tem um significado cultural, né, a ponto de dar nome para uma cidade, dar nome para uma naturalidade, né? Então, eu acho que esse é o grande, grande poder, né, dos elementos aí da geodiversidade com essa relação, né, popular. Eu acho que é muito legal essa questão do município da Branca. E aí, para finalizar lá, em 30 milhões de anos, a gente vai chegar aqui numas rochas agora mais antigas, no município de Mombaça. No município de Mombaça, eu queria mostrar duas coisas para vocês. A primeira são esses milonites. Novamente, lembram lá das zonas de cisalhamento de Senador Pompeu que a gente viu lá em Quixadá, né, a quilômetros e quilômetros de distância? Novamente, a gente vê a ação dela aqui, nessa rocha, para a gente ver o quão poderosa foi essa zona de cisalhamento na época, no Neoproterozoico. É um afloramento bastante não fotogênico, né? Ele está bastante alterado aqui no meio dessa ruazinha de chão, mas ele tem esse registro geológico importante, né? Por isso que ele precisa ser guardado como memória. E para finalizar, a gente vai ter aqui a rocha que até o momento é datada como a mais antiga do Ceará, que é esse gneiss tonalítico, que ele foi datado com 2,79 bilhões de anos, né? É um trabalho do Allen Fetter, do início dos anos 2000. Infelizmente, ele foi dinamitado parcialmente na ampliação da rodovia, mas a gente ainda consegue ver boa parte da estrutura dele, né? Na tese, né, do pesquisador que fez o trabalho e a datação, tem uma foto desse afloramento inteiro, e quando a gente chegou lá, ele já estava, assim, um pouquinho destruído, mas o valor científico dele, né, de ser, até o momento, a rocha mais antiga datada do Ceará, ainda continua, né? Então, é uma história ali de 2,8 bilhões de anos. A gente fez uma viagem bem rapidinha no tempo, né? Eu acho que isso é o valor. E a gente finaliza, né, aqui, essa pequena incursão, né? Acho que eu já falei demais, quase uma hora, já deu uma hora, pelo interior do Nordeste, pelo sertão nordestino, né, daqui do Ceará. Eu acho que é uma região muito peculiar, muito interessante do ponto de vista da geologia, da geomorfologia, da paisagem e da cultura. E a gente precisa começar a valorizar isso, né? Mas também, não só apenas a região litorânea, mas aqui a região sertaneja. E para finalizar, né? Um pôr do sol no sertão. Essa foto não é digna do pôr do sol do sertão, né? Quem admira, né, um pôr do sol no litoral é porque nunca viu um pôr do sol no sertão. Nenhuma foto vai fazer jus a esse pôr do sol do sertão, mas é realmente magnífico. Eu agradeço muito a atenção de vocês, agradeço novamente a organização pelo convite. Muito obrigada, pessoal, e estamos à disposição. É isso. Obrigada, Pamela. Nossa, De nada. que viagem. Espero que tenham gostado. Adorei, adorei. Bom, eu sou um pouco suspeita, mas eu adorei. Ótimo. O Jader está perguntando qual é a fonte do mapa geológico. Ah, sim, é o mapa geológico da CPRM de 2003. Eu até coloquei, acho que, um Cavalcante 2003 em alguma das fotos, mas eu não sei se está aparecendo. Mas tá um para 500 mil, né? Assim, não é um mapa de muito detalhe. Eu só
fiz ali um recorte rapidinho para ter uma ilustração aqui para a apresentação. Muito bacana. Alguém tem alguma pergunta para a Pamela? Ela explicou tudo tão bem, né? Tão direitinho, com tanto detalhe. Muito bacana. Pois é, também estou um pouco suspeita para falar dessas áreas, né, Glória? Acho que a gente se impressionou bastante com várias coisas que a gente encontrou, né, pelo caminho. Sim. O sertão é algo que tem uma coisa muito bacana, né? Que no início, a primeira vez que você vê o sertão mesmo seco, é uma coisa árida, né? Parece que é algo duro. Depois, quando você começa a ver a beleza, é realmente impressionante. Você começa a só ver beleza. É muito bonito mesmo. O Jader está até comentando, né, que existem registros históricos e livros, né, sobre os currais de retirantes. Até só para comentar, eu sei que existe já um projeto, né, do município de Senador Pompeu para fazer o tombamento, né, desse sítio histórico, né. Não sei a que pé que está isso, mas existe essa intenção. Assim, eu acho que a posição que eu comentei, né, de a gente falar um pouco mais dessas histórias, é que, por exemplo, eu tenho certeza que quase ninguém fora do Ceará ouviu falar sobre isso, né? Então, acho que a gente é isso que poderia ter mais, né, como história do Brasil. O que a Raquel de Queiroz descreve no 15 é esse lugar em Senador Pompeu? Não sei. Porque ela descreve um acampamento, ela fica um tempo no acampamento. Sim, então, existiram vários, né? Eu não sei, eu não li o livro dela na íntegra, assim, né? Então, eu não sei te dizer. Pode ter sido. Você acha que teve um em Xeramobim também? Teve aqui em Fortaleza? Pode ser, pode ser. Ela descreve a personagem principal, né? Na verdade, trabalha em né? Ajuda as pessoas em um deles. Né? Com certeza deve ser um desses. Pois é. É isso. É isso. Bom, se ninguém então tem alguma pergunta para a Pamela, a gente quer falar mais alguma coisa, Pamela? Não, eu só quero falar assim, né? Se alguém vier fazer uma viagem para Fortaleza para conhecer a praia, não perca a oportunidade de desviar um pouco o foco e conhecer algum outro lugar assim mais interiorano, que eu acho que vale muito a pena. Assim, ter um outro olhar sobre né, a questão do Nordeste e do Sertão, que é muito estigmatizado, né, fora daqui. E não só no Ceará, né, mas mesmo em Pernambuco, na Paraíba, no Rio Grande do Norte, como o Geoparque Seridó, né, eu acho que são locais que valem muito a pena conhecer. Falando de geoparque, só mais uma coisa, só para ressaltar, os municípios de Quixadá e Xeramobim estão ali, né, numa fase de desenvolvimento de um projeto de geoparque, né? Existe um grupo do IF de Quixadá e da CPRM que está trabalhando, né, já junto com o poder público para desenvolver um projeto de geoparque nessa região. Eu acho que tem tudo para dar certo. Sim, tomara. O Jader também está dizendo que tem pinturas semelhantes em Santa Quitéria, né? Um pouco a oeste. Sim, a de Itaperuaba, tive oportunidade de conhecer, bem legal. Sim. Aquelas que nós conhecemos com o seu Célio? Foi em Forquilha e foi em Itaperuaba também. Itaperuaba, né? Sim, verdade. Foi. Bem legal. Esse tipo de roteiro, acho que é um roteiro geoturístico, né? Você, no fundo, fez um roteiro geoturístico, eu acho que tem um potencial muito grande, inclusive para estrangeiros. Sim, acho que sim. Às vezes, mais até do que... Não que os brasileiros não valorizem, mas os estrangeiros eu acho que valorizam bastante esse tipo de roteiro. Apesar de que, assim, não dá para ir para o Ceará sem conhecer a praia, né? Também não. Não, nem pensar. Mas dá para fazer as duas coisas. Mas dá para fazer as duas coisas. Sim, sim. Acho que é isso. Tá bom. Bom, então, parabéns de novo, Pamela. Muito obrigada. Foi muito Eu que agradeço. tá?
E a gente volta daqui a um tempo com esse Geocultura novamente. Dessa vez a gente vai ter um intervalinho um pouquinho maior, porque no dia 3 de setembro, que é quando estaria daqui a 15 dias, nós vamos ter a Feira USP Virtual de Profissões. E vai ser justamente nesse dia. Então, nós voltamos com esse evento daqui a 3 semanas. E em setembro, né, que vai as 2 apresentações de setembro, nós vamos ter o mês da Índia. Né? Então, vão ser 2 apresentações sobre a Índia. Ah, que legal. Da professora Eliane e da Raquel Romão. Então, não percam. Brigadão de novo, Pâmela. Obrigada para todo mundo. Obrigada. Não se esqueçam, se alguém quiser um certificado, escrevam para a gente no e-mail que eu coloquei. E até a próxima. Muito obrigada. Obrigada, até mais.